Bem-vindos de volta ao meu canal de podcast God in Me. E é um prazer ter você de volta aqui comigo. Me ausentei um pouquinho, mas estamos de volta. E para dar continuidade, esses últimos dias têm sido dias assim difíceis, bem complicados, atribulados, situações bem adversas, mas é tudo que já estava determinado, né? A palavra do Senhor é bem clara quando nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. E o tema que Deus me trouxe na madrugada deste domingo foi exatamente um tema de oração. E Deus, ele me deu o tema, ele me deu as instruções e eu queria compartilhar isso com vocês. O tema deste vídeo o título, né? É Por que devo orar? Por que devemos orar? Qual o motivo de nós dedicarmos tempo em oração? Pensando nisso, meditando, eu listei aqui alguns tópicos que eu considero importante. De motivos. É claro que nós temos diversos motivos para orarmos a Deus. Eu trouxe para você aqui, você que está aí do outro lado me assistindo, você que acompanha esse podcast, que hoje não está com tanta cara de podcast, mas é apenas para fazer uma abertura em grande estilo. Tem muita coisa que vai vir por aí, tem muita novidade, e eu queria trazer essa reflexão. Nós devemos orar, e o primeiro princípio que Deus ele trouxe ao meu coração, nessa madrugada eu tive uma experiência tremenda com ele, e orando a Deus 3 horas da manhã, ele me dizia que nós devemos orar, porque sem a oração não podemos nos relacionar, não podemos ouvi-lo. Então, o primeiro princípio de um motivo, né, de eu e você, do porquê nós devemos orar, é para nos relacionarmos com Deus, é para ouvirmos a voz de Deus. Sem a oração, sem falarmos com Deus, porque a oração é o falar, é aquela conversa de amigos, de irmãos, de pessoas próximas. Então, se você não conversa com Deus, você não tem resposta. Você não obtém a voz dele, você não obtém retorno. Então, é o primeiro motivo para que eu e você nos levantemos, nós oremos, nós busquemos a Deus, nós busquemos a face de Deus, viemos a falar com Deus, é intimidade, relacionamento com Deus. Desde o princípio, vocês podem notar que isso acontece. Deus, desde o princípio, desde o Jardim do Éden, tudo que Deus sempre colocou como estratégia, planejou desde o começo, é ter relacionamento comigo e com você. É ter relacionamento conosco, é voltar ao relacionamento que ele tinha no Jardim do Éden, que ele tinha com Adão e Eva, e que foi perdido pelo pecado quando o pecado entrou no mundo e habitou entre nós, habitou nas nossas vidas. Nós somos pecadores, não adianta fugirmos disso. Todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então é muito importante que nós entendamos que, para ter uma vida de relacionamento com Cristo Jesus, nós precisamos orar. E o segundo motivo pelo qual eu devo orar: mudança de caráter. Eu tenho que orar para me transformar de dia e de noite. Sem falar com Deus, sem uma oração contínua, eu não tenho transformação. Sem uma vida de relacionamento, né, pegando aí um gancho do primeiro motivo, eu não consigo viver uma vida de mudança de caráter. Nós temos personalidade, Deus nos criou com personalidade, cada um tem a sua opinião, o seu pensamento, a sua forma de agir, só que caráter precisa ser moldado por Deus. Como eu disse, todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós mentimos e somos sujeitos a pecar dia após dia. Então, se nós não orarmos, se nós não tivermos uma vida com Deus em oração, nós não teremos transformação. Como cristãos, se você que está me ouvindo aí do outro lado, você é cristão, como que você conseguiria passar um dia ou uma semana sem orar a Deus? É provável que um dia nós até consigamos, né? Um dia tudo bem. Correria, não deu para orar. 2 dias. Isso acaba se tornando o hábito. Daqui a pouco, passa uma semana e você não ora. Passa um mês e você não ora. Passam anos e você não ora. Como que você terá resposta? Como que nós obteremos retorno de Deus, resposta de Deus? Como que nós teremos como tomar decisões se nós não tivermos orado?
E aí entra, até dentro desse segundo motivo, na mudança de caráter, as decisões que nós vamos tomar no nosso cotidiano, decisões simples do dia a dia. Decisões difíceis também, quando surgem. Como que tomaremos decisões? Como que partiremos por um determinado caminho se nós não oramos a Deus e não pedimos a Ele uma resposta? E aí entra dentro, né, desse segundo motivo. Aí eu vou te dar as questões do porquê Deus não responde. Então, nós temos que entender também, observar isso, se você estiver até anotando, é até bom que você anote, às vezes, do porquê que Deus ele não responde. A palavra do Senhor, ela é clara, ela disse bem clara para nós. Nós pedimos mal, muitas das vezes. Por isso não recebeis, porque não sabe pedirdes. Né? Então, a palavra de Deus, ela diz para nós, ó, tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou-lo concederei, eu vos darei. Porém, a nossa oração, os nossos pedidos, eles devem estar de acordo com a vontade pré-estabelecida de Deus. A sua oração, ela não deve ser egoísta. Se você é uma pessoa, ou até mesmo eu olho muito para mim em relação a isso, ora pedindo apenas por você, para satisfazer o seu ego, para mostrar para os outros que você pode, que você consegue, que você alcança aquilo, Deus não vai te responder nessa oração, porque não tem sentido, entende? Não faz sentido para o reino dele, não faz sentido para o propósito que ele estabeleceu para a tua vida. Então, a nossa oração precisa estar de acordo com o reino de Deus, em concordância com a vontade de Deus, que seja estabelecida sobre a nossa vida. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Então, tudo que eu peço, tudo que eu almejo em oração diante de Deus, tem que ser de acordo com a vontade dele. Eu não posso jamais pedir algo de acordo com aquilo que eu quero, com a minha vontade. Um pai mesmo, um filho que pede algo para um pai do jeito dele, que ele quer para ontem, o pai não faz. Se o pai sabe que não é algo bom, o pai não dá. Não é assim que funciona? Você que é pai, que é mãe? É exatamente assim. Então, se você que é filho de Deus, você ora a Deus por algo e ele te responde. E aí tem algumas características dessas respostas que podem ser simplesmente não, porque Deus pode te responder com não. Pode ser o silêncio. E às vezes Deus pode não te responder por conta do pecado. Nossa, Cíntia, mas você está querendo dizer que eu estou em pecado? Todos nós devemos nos avaliar, nos examinar a nós mesmos todos os dias. Às vezes existem situações nas nossas vidas e diante de uma petição sua não é atendida porque essa situação ela não foi solucionada, ela não foi resolvida. E aí entra diversos dos pecados, porque pecado é pecado. Amém? Pecado é pecado. Então, às vezes existe aí uma situação que você não resolveu com alguém, uma falta de perdão, uma raiz de amargura, um rancor, uma situação que te impede mesmo de receber aquilo de Deus. Deus não vai te responder com aquilo que você quer almejar dele, se você tiver uma vida cheia de brechas e pecados. Então, vamos lá a fundo. Está em adultério? Vai ter que se corrigir. Está em fornicação? Namorado, noivo, vai ter que se corrigir. Tem que se arrepender e tem que buscar em Deus. Cíntia, mas todos esses pecados que você citou não são os que eu estou cometendo. Na verdade, eu nem sei quais tipos de pecado, mas às vezes eu oro e Deus não me responde. Eu me encaixo, eu me enquadro nisso que você colocou, que você citou. Você precisa descobrir isso em oração. Então você vai orar a Deus e pedir ao Pai, Senhor, igual o salmista diz, né? O salmista, ele diz exatamente assim: sonda o meu coração, esquadrinha-o, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Entende? Então, nós temos que olhar para nós e pedir a Deus em oração: Senhor, sonda, o Senhor que sonda a verdade do meu coração, do meu interior, o Senhor que sabe exatamente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Olha para mim, esquadrinha aqui meu coração, a minha mente. Existe algum caminho mau que eu estou tomando? Essa resposta não vem porque existe alguma situação que eu não resolvi, eu estou cometendo algum pecado contra o Senhor, eu ainda estou pecando e eu não sei qual é o pecado, me mostra qual é. Eu tenho certeza absoluta, por experiência própria, de convívio, de relacionamento, de intimidade com Deus, de que Ele vai responder, de que Ele vai te mostrar. E aí nós entramos aqui num terceiro motivo do porquê nós devemos orar: a aproximação dos céus, a aproximação de Deus. A sua vida ela é transformada através da oração. 1 Tessalonicenses 5,16 diz isso: orai sem cessar.
Orai o tempo todo. Oração. A palavra oração por si só ela já é magnífica, né? Orar e agir. Agir. Ore. Sempre esteja em oração constante, contínua. Orai sem cessar. E haja. Levante-se. Ore pela manhã, faça o seu devocional, entregue a Deus o teu melhor em oração. E faça algo por isso. E dê o primeiro passo para essa transformação, para uma mudança de vida, para arrependimentos. Mentia? Pare de mentir. Adulterava? Pare. Está adulterando? Pare de adulterar. Está fornicando? Pare. Está olhando pornografia na internet? Pare de olhar. Comece a buscar em Deus santidade, a revelação da palavra. Cíntia, não sei orar como convém. Como é que eu oro? Ore a palavra de Deus. Tem o Pai Nosso como um exemplo. O Pai Nosso é um modelo de oração. Não é para você seguir exatamente aquilo, mas se você quiser orar daquela forma também você pode seguir. É um texto maravilhoso que Jesus ensinou aos discípulos como modelo de como devemos entender o reino de Deus e como Deus funciona, como que Deus ele age. E uma característica mais importante do Pai Nosso é a vontade de Deus, que foi o que eu falei. Eu falei no segundo motivo sobre isso. Deus não vai fazer nada se não for de acordo com a vontade dele para tua vida. Se não estiver de acordo com o propósito estabelecido para mim, para você, para sua casa, para minha casa. Nós precisamos orar sem cessar. Não sei orar, comece falando com Deus. Não seja como o fariseu, que ao se apresentar diante de Deus, colocava, eu não sou como este homem, e não sei o quê, e mostrando, eu sou digno disso, de aquilo outro. E o fariseu se engrandecia perante Deus. Em relação ao publicano, em contrapartida, né? O publicano estava do lado, cheio de pecados, e expondo diante de Deus os seus arrependimentos, os seus pecados, porque não era digno de estar ali. Então, a nossa oração, ela tem que começar com uma adoração a Deus, com o engrandecimento do nome de Jesus, a exaltação do seu nome, do seu poder. Coloque diante dele todo o seu arrependimento. Queridos, não adianta nós falarmos, mas eu não minto. Eu aprendi isso, sabia? Porque assim, eu não minto. Mas as situações que às vezes nos levam a omitir coisas, e aí as pessoas falam assim, não, mas eu nunca menti, eu não minto. Nós já mentimos só por falar que não estamos mentindo. Nós já pecamos só de falar que não pecamos. Entende? Então nós precisamos todos os dias nos arrepender. Todos os dias voltar os olhos para Cristo. E todos os dias ter um relacionamento com Ele. E como que esse relacionamento se cria? Através de oração. E você não ora só por você. Você ora pelos outros, você ora pelos seus irmãos, você ora pela igreja, você ora por todas as outras causas. Você ora por causas que são impossíveis ao homem, impossíveis a você, impossíveis a mim realizar. E você ora e coloca isso tudo diante de Deus. Eu acho incrível, tem uma passagem no Antigo Testamento que mostra exatamente como que era quando um sacerdote ele deveria se pôr diante do tabernáculo, gente, para orar em prol de todo o povo. Antes, lá no Antigo Testamento, eu e você, antes que o véu fosse rasgado, nós não tínhamos acesso a Deus. O povo hebreu, eles ficavam fora ali do tabernáculo. Só o sacerdote, sumo sacerdote, ele poderia entrar no tabernáculo anualmente para oferecer a Deus ofertas, né, para fazer sacrifícios e clamar a Deus ali na presença, né, diante da arca da presença, da arca da aliança, e clamar a Deus o perdão dos pecados daquele povo. Então, homens, mulheres, crianças e jovens, idosos ficavam pro lado de fora e só uma pessoa, só um homem poderia entrar, levando sobre ele o pecado de todos os outros que estavam ali fora. E se esse homem, por algum momento, ele oferecesse alguma oferta que não fosse agradável a Deus, ele era consumido ali e ele morria dentro do tabernáculo. Sabe como que ele se preparava para entrar? Havia uma corda amarrada em sua cintura e ele entrava. As pessoas ficavam lá fora aguardando, imagina, uma multidão, pessoas aguardando as respostas de Deus, diversos pecados, diversas situações no arraial.
diversas situações que estavam ali no meio do povo, no meio das tendas, e esse homem entrava representando ali todos os pecados. E se algo se não saísse de acordo, se algo não estivesse agradável perante Deus, se uma oferta não fosse aceita, ele era morto. E a corda servia, sabe para quê? Para que as pessoas o puxassem para fora, porque ninguém poderia entrar no tabernáculo a não ser o sumo sacerdote. Só que tem uma boa notícia. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele veio, levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, a nossa vergonha, o adultério, a pornografia, o crime, tudo aquilo que você entende hoje, que você sabe que é pecado. As mentiras, os enganos, o egoísmo, o egocentrismo, o eu acho, o eu quero, as pessoas, as mentiras, as infâmias, as difamações, ele levou sobre si. Foi colocado no madeiro, passou por uma morte de cruz. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, houve nos céus, houve na criação uma manifestação. A criação se manifestou diante da morte de Jesus. E o véu do templo, ali, onde os fariseus ficavam, todos glorificando aquele espaço, onde os romanos, onde as pessoas que estavam ali, onde todo aquele povo que não conhecia, apenas sabia daquele tabernáculo, sabia do templo. A palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E sabe o que isso trouxe para mim, para você? Livre acesso. Eu e você hoje podemos orar. Nós podemos colocar diante de Deus os nossos pecados, porque um sumo sacerdote já fez isso por nós. Nós estávamos condenados à morte. Nós já estávamos mortos no nosso pecado, todos nós. E ele, o nosso sumo sacerdote, nos deu, não só levou sobre si, mas nos deu livre acesso a ele. Acesso contínuo todos os dias ao Pai. Daniel foi levado cativo. Teve a sua identidade trocada, mudaram sua identidade, mudaram seu nome. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E certeza de que as orações que Daniel fazia não eram orações de 5 segundos, não eram orações de apenas alguns minutos, mas eram orações com o rosto prostrado ao chão. Orações onde ele dedicava tempo. Imagine se Daniel, sendo levado cativo, tendo a sua identidade trocada, ele não falasse com Deus, ele não tivesse aproximação e intimidade com Deus, ele não seria usado e nem teria tido experiências grandiosas com Deus que nos serviriam hoje de aprendizado. Ele manteve a sua essência em orar e buscar a face de Deus. Ele obtinha a resposta. Quem ora, obtém resposta. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Então, Deus, ele responde. Ele responde. Mas nós precisamos saber como estamos pedindo. Às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Porque pedimos mal, pedimos errado, fazemos errado, pedimos para nós, pedimos para o nosso ego, pedimos para poder mostrar aos outros e pedimos de forma errada. Deus não vai responder. Deus não vai te dar uma resposta. Então nós precisamos estar atentos a isso. A oração, ela é importante na vida do cristão. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu sou cristã protestante, mas eu oro de vez em quando. Não é possível. Não existe isso. Não é normal você ser cristão protestante e você não orar. Ore a palavra de Deus. Faça devocionais. Entre na presença de Deus pela manhã, encontre um horário, encontre um tempo. Nós encontramos tempo para tantas coisas. Nós encontramos tempo para tantas coisas, para tantos afazeres. Nós não encontramos tempo para falar com Deus? Cíntia, mas a minha vida é tão corrida, eu acordo 4 horas da manhã, eu volto para casa às 18 horas, eu dependo de ônibus, eu dependo de trem, é tão difícil para mim. É difícil para todos nós precisamos acordar, trabalhar e Deus sabe disso. Só que você consegue orar enquanto faz a comida das crianças, o café das crianças, orar enquanto arruma a bolsa, orar enquanto tá mexendo nas coisas, orar enquanto toma banho, falar com Deus enquanto você faz as coisas, os afazeres
a sua rotina diária, seu dia a dia. Os meus devocionais são pela manhã. Eu sempre gostei de orar de madrugada. 3 horas da manhã, pra mim, sempre foi um bom horário pra orar. Sempre foi. Eu até prefiro esse horário. Eu consigo estar com a minha mente mais clareada, eu consigo. Mas às vezes pra você 3 horas da manhã não é o ideal. Às vezes pra você 6 horas da manhã seria o ideal, 5 horas da manhã, acordar 1 hora antes do seu horário normal apenas para orar. Faça isso. Crie o hábito de orar. E isso se tornará uma rotina. Isso virará um hábito. Se tornará uma rotina. Você não passará um dia mais sequer sem orar. Quanto mais oração, menos eu minto. Quanto mais eu oro, menos eu adultero. Quanto mais eu oro, menos eu fornico. Quanto mais eu oro, menos pornografia eu assisto. Quanto mais eu oro, mais a Deus eu busco. Quanto mais eu oro, menos eu sou uma pessoa carnal. Quanto mais eu oro, mais a carne eu vou matando e mais o espírito vence. Quanto mais eu oro, mais eu me arrependo. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu oro, mais o meu caráter é transformado. Então, quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos da grandeza e da majestade de Deus. Quanto mais oramos, mais respostas obtemos dos céus. O céu se abre ao nosso favor, quanto mais nós oramos. Mas é necessário o arrependimento. E para encerrar esse podcast aqui, que vai ser, acredito que, o divisor de águas. Em breve tem muita coisa boa chegando por aí. Eu tenho me preparado para trazer algumas séries para vocês de ensinamentos bíblicos. Acredito que é importante, você que está aí do outro lado, comenta, deixe seu comentário, se isso foi bom para você, se esse vídeo te ajudou em algo, se trouxe alguma revelação, te deu alguma orientação, te inspirou a algo. Mude a sua vida a partir de hoje. Comece a observar as suas atitudes. Arrependa-se enquanto é tempo. João Batista pregava arrependimento. Era um homem que não tinha relacionamento. Ele não se identificava com as outras pessoas. Ele não se identificava porque ele não se amoldava àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele não precisava participar de grupos de panelinhas. João Batista estava ali, sozinho, no deserto. Comia gafanhotos. Ele pregava o arrependimento. É isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a palavra de João Batista. Dura, dura. Não era mansa, não era calma, não era amor. Era uma palavra dura de arrependimento. Existiam aqueles que não queriam mudar. Existiam aqueles, na época de João Batista, assim como existe hoje, que ouviam e ficavam com raiva, com ódio de João Batista. Daquele homem falando as verdades, falando de incesto, falando de adultério, falando dos pecados, falando da mentira, falando do roubo, da morte, falando das coisas ruins que o povo fazia. Mas existiam aqueles que, mesmo ouvindo palavras duras de João, iam até ele, até o rio, e eram batizados. Porque queriam mudar de vida, porque se arrependiam dos seus pecados. E é exatamente isso. Nós precisamos nos arrepender, porque é chegado o reino dos céus. A mesma palavra, a mesma mensagem de João Batista lá atrás, nós precisamos repetir para nós mesmos todos os dias. Ei, Cíntia, você precisa se arrepender, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, está cada dia mais próximo. Nós precisamos nos arrepender genuinamente todos os dias, dia após dia, e orar, orar sem cessar, orar continuamente. Seguir os exemplos de Jesus. Jesus nos deixou exemplos que devem ser seguidos. Então que você na sua casa hoje, que você aí no meio da sua família, se você tem filhos, se você está sozinho, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, você precisa entender que Deus, Ele ama a tua vida. Só que se arrepender dos seus pecados é algo que você precisa fazer para que Ele te transforme por completo. Não vamos parar com essa conversinha vazia de que Jesus é amor e que tá tudo bem você continuar desse jeito. Não está tudo bem. Jesus ama a tua vida, mas abomina o pecado cometido por nós. Então nós precisamos nos arrepender, deixar de praticar as velhas coisas e termos uma vida reta perante a Deus. Uma vida reta diante dos homens e diante de Deus. Deus é quem sonda e esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que às vezes quando você está orando ou quando eu estou orando, se algo não está de acordo. Não adianta fingirmos, não adianta mascararmos as coisas.
Deus nos conhece e por nos conhecer, Ele exige de nós arrependimento para experimentarmos o melhor, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então que você experimente isso na sua casa, que você experimente o arrependimento genuíno. Deixa isso invadir o teu coração e se arrependa dos teus pecados. Volte para Cristo, mas de uma forma genuína. Se arrependa hoje das coisas que você comete. Se arrependa hoje das mentiras. Se arrependa hoje do egoísmo, de ser avarento ou avarenta. Se arrependa hoje das práticas imorais, da imoralidade sexual. Se arrependa hoje, porque é chegado o reino dos céus.